Boa noite, pessoal. Aqui é o Fábio, professor de ciências. Essa semana a gente muda um pouco o eixo do assunto, ou dos assuntos que nós vínhamos estudando, né? O nosso último conteúdo estudado em ciências foi natural e sintético, né? A diferença entre os materiais sintéticos e naturais. E agora nós começaremos a estudar um pouco a respeito dos seres vivos, tanto plantas como também animais. E para estudar os seres vivos, o primeiro assunto, o primeiro conteúdo são células. Por que estudar as células? Porque a célula é a unidade básica, é a unidade fundamental de todo o ser vivo. Então nós vamos ver aqui algumas características das células que formam todos os seres vivos. Vamos lá. O texto diz assim: a presença de células é uma das características que todos os seres vivos possuem em comum. Ela é a menor unidade que forma um indivíduo. Os seres vivos podem ter somente uma ou diversas células. As bactérias, por exemplo, são formadas somente por uma, tal como mostra a figura abaixo. Alguns fungos, algas e protozoários também são assim. Chamamos de unicelulares todos os seres vivos formados por uma única célula. Chamamos de unicelulares todos os seres vivos formados por uma única célula. Aqui seria uma célula, um indivíduo unicelular. As plantas e animais são formados por mais de uma célula, assim são considerados multicelulares. Seres vivos multicelulares geralmente apresentam diversos tipos de células diferentes. O conjunto de células é chamado de tecido. Células são geralmente tão pequenas que não conseguimos enxergar a olho nu, ou seja, sem o uso de lentes de aumento especiais. Assim é utilizado o microscópio para que sejam observadas. Graças a essa máquina, hoje podemos saber as principais estruturas de uma célula, que são citoplasma, região gelatinosa rica em água e sais minerais. É nele que estão estruturas responsáveis por grande parte do funcionamento da célula. Núcleo, estrutura arredondada onde se encontra o material genético. E membrana plasmática, uma película que fica em torno das células, selecionando o que entra e o que sai de dentro dela. Aqui uma visão, né, dessas três partes da célula, da membrana plasmática, do núcleo, o citoplasma, e as funções de cada uma dessas partes fundamentais das células. As células das bactérias são mais simples que as dos outros seres vivos. Uma das diferenças é o fato de não possuírem núcleo. Nelas, o material genético fica em um local chamado nucleoide. As células das plantas de algumas bactérias possuem também uma estrutura que fica em torno da membrana plasmática, chamada de parede celular. Ela protege a célula, fazendo com que se apresente mais rígida. Aqui seria o interior de uma célula bacteriana. E o exemplo aqui de uma célula vegetal vista ao microscópio. Meninos, muito importante aqui para o entendimento desse conteúdo a respeito das células. Aqui, lógico, o texto é muito simples, né? Fala basicamente dos indivíduos unicelulares, pluricelulares, as diferenças entre as células dos animais e as células das plantas. E também da importância do microscópio, né, para a observação desses padrões celulares. Mas uma coisa muito importante que vocês vão fazer para mim nessa aula é assistir a esse vídeo que está disponível nesse link, tá bom? Eu não vou abrir ele aqui agora para colocar uma parte, porque sempre quando eu faço isso, esse computador aqui no qual eu estou gravando, ele trava, ele está com problema, tá? Então, o notebook aqui ele não está muito confiável, senão eu poderia até assistir a algum trecho desse vídeo com vocês. Depois que vocês assistirem a esse vídeo, que é uma explicação no nível de vocês, é uma aula para o nível de vocês, para o sexto ano, para o primeiro período do segundo segmento, vocês vão responder a essas atividades aqui, a essas questões que estão propostas. O que é uma célula, o que são seres vivos unicelulares e multicelulares,
o que é um tecido, quais as principais estruturas das células e suas principais funções e como são as células das bactérias. Bacana? Essas aqui são as instruções que eu queria passar para vocês no dia de hoje. Fiquem atentos, leiam com atenção, sigam a orientação no sentido de ver esse vídeo do YouTube e bom trabalho, tá? Aproveitem o tempo, façam atividade. Qualquer dúvida, me procurem. Abraço. Tchau, tchau.